Que tal se você pudesse ter a oportunidade de fazer o seu dinheiro trabalhar para você, gerando uma renda passiva sólida e estável? Hoje você vai descobrir quanto que rende R$ 1 milhão investidos em fundos imobiliários e como isso pode impactar a sua vida e o seu patrimônio, garantindo um fluxo constante de rendimentos direto na sua conta. Eu me chamo André Fogaça, eu sou cofundador da Gui Invest, especialista em investimentos e investidor há 20 anos. E eu estou aqui para te ajudar a alcançar a sua liberdade financeira através dos investimentos. Então já dá um like nesse vídeo e segue o nosso canal para mais conteúdos como esse. E já comenta aqui se você já investe em fundos imobiliários. Nos últimos anos, o mercado de fundos imobiliários no Brasil cresceu exponencialmente, combinando uma boa rentabilidade com menores riscos comparados a outros investimentos de renda variável. Em 2023, por exemplo, os investidores movimentaram cerca de 5,7 bilhões de reais em janeiro, com um retorno anual de dividendos entre 6% a 8%, dependendo do fundo específico. Mas você deve estar se perguntando, quanto é que rende R$ 1 milhão investido em fundos imobiliários? Antes de a gente responder essa pergunta, vamos detalhar como esses investimentos funcionam, quais são os melhores fundos imobiliários e como você pode maximizar os seus ganhos. Bom, primeiro, o que são fundos imobiliários? Os FIIs são uma forma de investir em imóveis sem precisar comprar uma propriedade física. Eles funcionam como um condomínio de investidores, onde cada um adquire cotas e, em troca, recebe parte dos rendimentos gerados pelos imóveis do fundo, como aluguéis ou vendas. E quais as vantagens de você investir em fundos imobiliários? Primeiro, rendimento passivo. Investindo em fundos imobiliários, você recebe parte dos aluguéis dos imóveis que compõem o fundo, que são pagos mensalmente, proporcionando uma fonte constante de renda. Imagina só, todo mês você receber um rendimento de cerca de 0,6% a 0,85% sobre o valor investido. Segunda vantagem é a isenção de imposto de renda. Os rendimentos dos fundos imobiliários, hoje, eles são isentos de IR, ou seja, todo o valor que você ganha com os aluguéis vai direto para o seu bolso. Terceira vantagem, diversificação. Ao invés de comprar um único imóvel, você investe em vários ao mesmo tempo, diluindo o risco e melhorando as chances de retorno. Além disso, a diversificação inclui setores como shopping centers, galpões logísticos e edifícios corporativos. Quarta vantagem, gestão profissional. Os fundos imobiliários são geridos por profissionais experientes que sabem onde estão as melhores oportunidades e como maximizar o valor dos investimentos. Quinta vantagem, liquidez. Diferente de imóveis físicos, as cotas dos FIIs são negociadas na Bolsa de Valores, permitindo comprar e vender com a mesma facilidade que as ações. E essa facilidade é crucial, especialmente em momentos de necessidade de liquidez rápida. Bem, agora vamos falar sobre como funciona a rentabilidade dos FIIs. Primeiro, a gente precisa entender o dividend yield, que mede a relação entre os dividendos pagos e o preço da cota. Se um fundo imobiliário tem um dividend yield de 0,75 ao mês, para cada R$ 1.000 investidos, você recebe R$ 7,50 em dividendos todo mês. Se um fundo imobiliário paga 12% de dividendo anual, isso significa 1% de dividendos mensais. A rentabilidade dos FIIs vem de duas formas: valorização das cotas e distribuição de rendimentos. A valorização ocorre quando o valor de mercado dos imóveis ou títulos do fundo aumenta com o tempo. Por exemplo, se você comprou cotas a R$ 100 e elas subiram para R$ 110, você ganhou 10%. Já a distribuição de rendimentos é quando o fundo distribui a renda gerada, que vem através de aluguéis, de juros, etc., para todos os cotistas do fundo, sendo que no Brasil, os fundos imobiliários devem distribuir pelo menos 95% do lucro. Mas e aí? Quanto é que rende R$ 1 milhão em fundos imobiliários? Olha só, bons fundos imobiliários costumam distribuir dividendos que variam numa faixa de 6% a 12% ao ano, em alguns casos mais específicos. Para calcular o rendimento de R$ 1 milhão, a gente deve considerar
os dividendos e a valorização das cotas. A valorização ela é completamente imprevisível, mas a distribuição de dividendos é mais estável. Então, olha só, vamos considerar diferentes faixas de dividend yield para entender melhor essa ideia. Com 6% de dividend yield anual, vai render R$5.000 mensais ou R$60.000 anuais. 10% vai render R$8.333 mensais ou R$100.000 anuais. 12% de dividend yield anual vai render R$10.000 por mês ou R$120.000 por ano. Então, para um dividend yield médio de 9% numa carteira, por exemplo, um investidor receberia de dividendos ao longo do tempo o seguinte: em 6 meses ele receberia R$45.000, em um ano R$90.000, em 2 anos R$180.000, em 5 anos R$450.000, em 10 anos essa soma seria de R$900.000. Esses cálculos mostram que se você investir R$1 milhão em fundos imobiliários, o seu rendimento anual pode variar numa faixa aí de R$60.000 a R$120.000, ou entre R$5.000 e R$10.000 mensais. E além disso, a gente deve considerar também a valorização das cotas. Então, além dos 6 a 12% ao ano, dependendo do desempenho, você pode ganhar ainda mais. Por exemplo, se em um ano a sua carteira de fundos imobiliários pagou 10% de dividend yield e teve uma valorização total de 7% das cotas, o seu retorno total da carteira foi de 17% nesse período. Aqui eu queria mencionar um estudo de caso interessante sobre o dividend yield médio do IFIX. O IFIX ele é um índice que reflete a performance média dos fundos imobiliários listados na Bolsa Brasileira. Conforme estudo da Economática, o dividend yield médio ponderado do IFIX nos últimos 12 meses, até fevereiro de 2023, que é onde foi feito o estudo, foi de 11,26%, equivalente a aproximadamente 1,02% ao mês. Nos últimos 10 anos, a média histórica do dividend yield do IFIX foi de 7,81% ao ano, superior à média do CDI. Bom, mas quais são os desafios e riscos do investimento em fundo imobiliário? Investir em FIIs é muito atraente, mas não está isento de riscos. Um dos principais é a vacância. Imagina que um fundo imobiliário investe em edifícios comerciais e uma crise econômica reduz a demanda para os escritórios. Se muitas unidades ficam desocupadas, o fundo perde receita. Outro ponto crítico é a inadimplência. Se o fundo possui imóveis alugados para várias empresas e algumas atrasam ou deixam de pagar, isso impacta os dividendos. A variação das taxas de juros também é importante. Quando a Selic sobe, investimentos em renda fixa se tornam mais atrativos, desvalorizando as cotas dos fundos imobiliários. E para mitigar esses riscos, a diversificação é fundamental aqui. Invista em fundos com diferentes tipos de imóveis, por exemplo, comerciais, residenciais, logísticos, e também em diversas áreas e regiões. Além disso, analise o histórico de gestão dos fundos e também a saúde financeira dos inquilinos. Bom, então concluindo aqui, investir R$1 milhão em fundos imobiliários oferece uma oportunidade excepcional para gerar renda passiva com várias vantagens. Como a gente viu, os fundos imobiliários combinam rentabilidade sólida, isenção de imposto de renda sobre os dividendos e gestão profissional. Além disso, a diversificação dilui os riscos e aumenta a estabilidade dos rendimentos. Dados recentes demonstram a robustez desse mercado, com um crescimento notável no número de investidores e uma movimentação significativa de capital. Com dividend yields variando na faixa dos 6% até os 12% ao ano, os fundos imobiliários podem proporcionar um rendimento mensal, como eu falei antes, que varia de R$5.000 até uns R$10.000 por mês para um investimento de R$1 milhão, além da possibilidade de valorização das cotas. Também é fundamental você ficar atento aos custos e taxas envolvidas, como taxa de administração, performance e também corretagem, além dos riscos associados como vacância, inadimplência e variação da taxa de juros. Diversificar entre diferentes tipos de FIIs e setores é uma estratégia eficaz para mitigar os riscos. Bom, com essas precauções,
você pode transformar o seu patrimônio em uma fonte de renda estável e crescente, aproveitando todas as vantagens que os fundos imobiliários têm a oferecer. Bom, resumindo aqui, investir em fundos imobiliários não só é uma escolha inteligente, mas também é uma estratégia rentável e segura, especialmente para quem busca alavancar os seus rendimentos e garantir um futuro financeiro mais sólido e tranquilo. Se você se interessou em investir em fundo imobiliário, eu convido você a conversar com um dos nossos consultores de investimentos aqui da Invest Wealth. Eles vão poder te orientar e guiar nas melhores alternativas para atender às suas necessidades e objetivos de investidor. Então é só clicar no link da descrição, preencher o formulário e aguardar o nosso contato para realizar o agendamento da conversa. Então eu fico por aqui, um grande abraço e até a próxima.